Olá, seja muito bem-vindo aqui no programa Almoçando com Deus. Satisfação imensa ter você ao vivo comigo para aprender mais um tema, mais uma palestra que pode te ajudar no conhecimento vasto que nós estamos trilhando aqui no programa Almoçando com Deus, falando sobre educação financeira, inteligência emocional, saúde da depressão, saúde mental, ansiedade. Falamos sobre também filosofia e entre outros assuntos como consultoria de imagem e estilo, né? A importância de você ter uma ótima imagem, uma boa aparência para a sociedade, para você fechar um contrato e entre outros fatores, né? Siga aí o Instagram da Mayara Oliver para você acompanhar o conteúdo, um trabalho riquíssimo que irá te ajudar a potencializar a sua imagem e você fechar grandes negócios e grandes resultados através da sua beleza interna e externa também. Combinado? E hoje vamos falar um assunto de extrema importância sobre criacionismo, né? E aí, você acha que é um assunto polêmico, não é? O que você acha? Bora aprender um pouquinho, mas antes de entrar dentro desse assunto, né, de uma visão bem abrangente, é claro que eu não sou especialista no assunto, mas um pouco que eu conheço dá pra gente tratar e discorrer uma palestra aqui para poder te ajudar também você a pensar sobre o criacionismo, o que é isso, é de comer, não é de comer, o que é a história do criacionismo, o que a ciência diz, o que a Bíblia diz, o que a religião defende, o que a ciência defende. Então, sobre isso nós iremos entrar dentro do assunto de hoje, criacionismo, tá bom? Uma visão abrangente sobre esse assunto. Detalhe, como eu disse, não sou especialista no assunto, mas tenho certeza que irá trazer conhecimento para você começar a ter interesse sobre esses assuntos diversos que nós estamos trazendo aqui no Almoçando com Deus, e aí depois você entra num estudo mais profundo através do Google, do ChatGPT e entre outros sites aí que pode te ajudar sobre o assunto. Tá bom? Mas antes de entrar no assunto, eu gostaria muito de te pedir o seu like, que você comenta, interaja aí no chat, se inscreva se você não é inscrito. Se você já é inscrito, já pega o link, já compartilha e fala assim, hoje vamos estudar um pouquinho na palestra sobre criacionismo, uma visão abrangente. Vem pra cá no Almoçando com Deus, me ajude aí na divulgação do programa, que eu tenho certeza que tem ajudado pessoas a conhecer vários assuntos e também agregar na sua vida. Imagine uma pessoa que ela está com baixa autoestima relacionada à sua identidade, aí tem um programa aí já gravado, já que dialogamos sobre consultoria de imagem e estilo, já vai ajudar essa pessoa a dar um upgrade na sua imagem. A outra pessoa está vivendo uma ansiedade crônica, não sabe como resolver. O como está através do vídeo. Eu falei o método, um passo a passo para ajudar a pessoa a sair da ansiedade. Talvez ela está passando por um problema financeiro, tem aí sobre educação financeira. Então tem vários assuntos no programa Almoçando com Deus que pode ajudar várias pessoas, e várias pessoas precisam conhecer através de você que vai divulgar esse link, essa palestra para essas pessoas. Combinado? Então, sem mais delongas, vamos agora para a palestra, é o que interessa, né? Sobre criacionismo, uma visão abrangente, né? Vamos partir desse assunto sobre o que é o criacionismo. Qual a definição sobre? Diz assim, é crença religiosa de que o universo e a vida foram criados por um ato divino, baseado em textos sagrados, como a Bíblia, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim, e Deus criou o mundo, né? Deus criou o mundo. Então, o livro do Bereshit, o livro da criação, do universo, do mundo. Então, os religiosos, as pessoas que acreditam na palavra de Deus, que têm fé, então eles confiam na veracidade da palavra de Deus, né? Mas tem outros que não acreditam nisso, acreditam que veio no Big Bang, acreditam que foi evoluindo, né? Uma arquitetura inteligente, um design inteligente também, né? Que é o termo que é muito usado, né? Hoje em dia, né? Então tem vários pensamentos sobre o criacionismo, tá bom? E essa palestra tem o motivo de explorar diferentes perspectivas, tá? Como contextos históricos, o diálogo entre a ciência, sem tomar um partido também com a religião. Então, sobre isso nós iremos falar um pouquinho dentro dessa palestra, tá bom? E quais os tipos de criacionismo que existe? Você já se perguntou qual tipo de criacionismo? Será que existe outros tipos? Olha só que interessante. Primeiro tipo, tá? Criacionismo da Terra Jovem. Acredita na criação em 6 dias literais, né? 6.000 anos atrás, com base em interpretações literais da Bíblia. Então, muitas pessoas acreditam através da palavra de Deus, partindo do livro de Gênesis, né? Foi que eu mencionei, Gênesis capítulo 1, no contexto que traz o título No Princípio, né? No princípio Deus criou os céus e a terra.
E aí ele começa no versículo 2, ó, a terra, entretanto, era sem forma e vazia, escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas, chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e houve então a tarde e manhã o primeiro dia. E depois você lê todo o contexto do capítulo 1 para você entender como a religião acredita, né, da criação do universo, tá bom? Então tem muitas interpretações literais baseadas na palavra de Deus. E também tem o criacionismo da Terra antiga, né, que aceita a idade científica da Terra, em torno de 4 bilhões de anos, né? Mas atribui a criação também a Deus, exemplo da teoria do dia e da era. E aí você, para se aprofundar mais sobre o assunto, você pesquisa aí sobre essa teoria da dia e era, que não tem como eu falar tudo, né, detalhadamente, por questão de tempo, como o programa para gerar um conhecimento, aguçar você a buscar outros assuntos para te ajudar no seu intelecto. Então é apenas um gostinho de quero mais. Aí você vai estudar um pouquinho mais sobre essa teoria, tá? Que é de extrema importância para mim, para você entender. E também tem o criacionismo que eu mencionei, que é o design inteligente, né? Que argumenta que certas estruturas biológicas são tão complexas que exigem como um design, sem mencionar Deus explicitamente, né? Então as pessoas, ela esquiva de Deus, acredita que teve sim um design inteligente, mas não dá essa fundação, essa criação para Deus, né? Então são considerados os ateus, né? As pessoas que também não acreditam em nada, como entre várias pessoas de ótimos nomes, né, do mundo a qual nós conhecemos, que acredita sobre o design inteligente. E o criacionismo versus evolução, como dialogar dentro desse conflito vasto? Difícil, né? E olha só os principais conflitos que existem, tá? Ciência e o método científico, né? Ó, a evolução é sustentada por forças genéticas e observação, enquanto o criacionismo se baseia somente na emuná, na fé. Então é um exemplo, a pessoa acredita 100% que foi Deus. E aí entra um questionamento, mas você conhece Deus? Você já viu Deus? Tem provas científicas sobre isso que você está mencionando, ou é somente pela fé que você acredita? E aí tem uns que até brinca, né? Começa a questionar, é o conto da carochinha, você acredita em tudo, você acredita também no Papai Noel, acredita nisso. Então aí tem as brincadeiras que as pessoas fazem, né, para querer ridicularizar a fé do outro e também até colocar dúvidas sobre o seu pensamento, né? Então tem esses conflitos aí sobre o criacionismo, né, que as pessoas preferem acreditar em algo palpável, algo realmente real, baseado na ciência, do que na fé e interpretações bíblicas, tá bom? Também tem um ponto de tensão, que é sobre os mecanismos, né? Seleção natural versus a intervenção divina. Poxa, se teve a seleção natural das coisas, como que também teve a intervenção divina? E se teve a intervenção divina, como foi? Será que tem estudo científico para comprovar isso? Será que a arqueologia também nos garante algo visto, real, que realmente teve a intervenção divina? Se não tem, somente a fé é o suficiente? Então você vê que é bem amplo, né? E também gera até dúvida para a pessoa que não tem um intelectual baseado na fé. É uma pessoa que não acredita na Bíblia, ela só irá entrar em argumento com você baseado em provas científicas, métodos comprovados, validados, e você, para defender, vai vir com as interpretações bíblicas, com os versículos bíblicos, com a palavra de Deus, que é o que você acredita. Mas muitas vezes você não vai querer, talvez você não vai convencer essa pessoa que está te mostrando provas reais. E quando ele pedir prova, você vai falar o quê? É fé, é questão de acreditar na palavra de Deus. E aí essa pessoa vai te argumentar, mas isso não é suficiente. Então aí você vê que gera um conflito, um embate. Por isso que também, quando você tiver um encontro assim, dialogar com pessoas assim, você tem que saber conversar, dialogar, e sempre pautado no respeito e respeitando o diálogo do outro, tá bom? São pontos diferentes, interpretações diferentes, tá tudo certo, tá bom? Também tem um exemplo, né, de milhões de anos versus a cronologia religiosa, né? Como fósseis transicionais e datação radiométrica. Aí você deve estar se perguntando, o que é isso? Radiação
radiométrica. Olha só o que é, tá? A datação radiométrica ou a datação radioativa é a determinação da idade de um objeto a partir de contínuas e dos produtos do decaimento radioativo. Aí você deve falar assim, eu não estou entendendo nada sobre isso, Felipe, que você está falando. Eu também não entendia, até eu ir investigar e estudar um pouquinho sobre isso, tá bom? E aí recomendo que você estuda um pouquinho para você entender, pegar a lógica sobre o que é radiação radiométrica, tá bom? Que não tem como eu explicar também, porque vai mostrar gráficos, vai mostrar tempo, vai mostrar vários assuntos que seria aqui impossível de mostrar para fazer você entender sobre esse assunto. Aí você realmente tem que ver as imagens, tem que estudar um pouquinho sobre, né, investir um tempinho aí de meia hora, no mínimo 1 hora, para você poder estudar mais um pouquinho sobre esse assunto, se te interessar, tá bom? E qual o contexto histórico e legal também fundamentado no modernismo, né, relacionado ao criacionismo? Surgimento do criacionismo como resposta à secularização foi no século XIX e século XX, tá? E aí teve alguns casos jurídicos, né, sobre o julgamento de Scopes em 1925. Eu nem conhecia isso aí, eu fui entender um pouquinho sobre isso, né? Que era o conflito sobre o ensino da evolução dos Estados Unidos, né? Quando começou a explicar, a tentar introduzir isso também nas escolas, teve vários conflitos, vários argumentos opostos sobre sobre o ensino da evolução nos Estados Unidos. Depois você pesquisa um pouquinho para você entender sobre esse conflito, o embate, tá? Que também hoje também tem. Desculpa, tá? Também tem o Kitzmiller versus Dover, 2005, né? Que foi considerada religião não ciência, proibido nas escolas públicas. Você vê, tem várias escolas públicas que não entram mais nesse assunto. Sobre criacionismo, não fala mais sobre religião. Antigamente tinha até uma matéria da religião. Hoje só nas escolas particulares, né? Tem escolas judias, escola adventista, escola católica, batista e metodista, e as escolas particulares, eles sim entram com esses assuntos, mostrando a importância do criacionismo baseado e pautado na palavra de Deus, tá bom? Claro que ele vai mostrar o outro lado também, mas ele vai defender o lado das interpretações da palavra de Cristo Jesus, que é qual eu também defendo, tá bom? Se você pensa diferente do que eu estou pensando, tá tudo certo. Nós vivemos num mundo de livre arbítrio. O importante é você me respeitar, eu te respeitar, e nós saber dialogar, conversar e ambos sair aprendendo um com o outro, tá bom? E também tem a diversidade religiosa, né, como o hinduísmo, né? Os ciclos da criação, como mitos indígenas e outras narrativas. Tem o catolicismo também, que aceita a evolução como parte do plano divino, que foi uma declaração do Papa Francisco de 2014. Recomendo que você leia essa declaração para você entender mais sobre o assunto também. É de extrema importância. Talvez você fale assim, Felipe, mas eu não quero aprender sobre isso. Tá bom, tá tudo certo, eu te respeito, tá bom? Mas é bom você aprender para você, para quando alguém te perguntar, você saber alguma coisa. Talvez você não sabe, e aí tá tudo certo também. Nós não sabemos de tudo, como eu não sei sobre esse assunto do criacionismo, como eu também não sei sobre o assunto arqueológico. Agora é diferente você perguntar para o Rodrigo Silva sobre arqueologia. Ele vai te trazer vários estudos, ele vai te trazer vários métodos, várias comprovações, algo incrível. Mas também, se você chegar para mim e falar assim, Felipe, me ajuda a eliminar uma crença limitante, aí vem com o pai que eu consigo te ajudar a eliminar qualquer tipo de crença limitante, qualquer bloqueio emocional, porque é a minha área, é a minha especialidade, é o meu assunto, que eu gosto de ajudar outras pessoas e aplicar os métodos e as ferramentas científicas comprovadas cientificamente, que pode revolucionar a sua vida, eliminando as suas crenças limitantes, seus bloqueios emocionais. Então aí é um assunto que eu domino, tá bom? Como eu falei no começo dessa palestra, não é um assunto que eu domino, mas é um assunto que eu estudo, é um assunto que eu aconselho você também a estudar, para você pelo menos ter uma visão, um conhecimento a mais, para que você possa vir conversar ou até mesmo ensinar o seu filho sobre o criacionismo, tá bom? Os problemas, os conflitos, né? Aonde se trata, enfim, vários assuntos como nós estamos já trazendo para você, tá bom? Então tem o criacionismo também global, né? Que é o presente em países como Estados Unidos, Turquia, o Brasil, ligado a movimentos conservadores. Então você pega o movimento conservadores, eles vão tratar em cima dessa pauta, tá bom? E quais são as implicações educacionais, principalmente ensinos em escolas? Lembra que eu falei? Normalmente mais escola particular vai trazer assunto relacionado
a visão bíblica, né? Claro, vai trazer a outra visão também, mas vai defender a parte bíblica. Então vamos lá, foi proibido nos Estados Unidos, e na Europa por violar separação Estado e religião, né? Também escolas privadas e religiosas são comuns em instituições confessionais, né? E organizações como Answers, INS, Genes, Museu da Criação e Discovery, instituto que promove o DI, né, que é Design Inteligente, tá bom? E quais são as críticas e as respostas que normalmente as pessoas têm com frequência, né? As perguntas mais frequentes. Olha só, eu fui pesquisar, né? Por que não ensinar ambas as visões? Tanto científicas, tanto religião. Por que não ensinar ambas, né? Então ocupa domínios distintos, como Stephen James, né, diz, né, no livro Magistério Não Interferentes, né? Tem escolas, tem lugares que evita ensinar por questão de embates, questão da cultura de ensino. Imagine, você pega um cristão, o pai já passou para ele sobre a criação do mundo, baseado no livro de Gênesis, mostrando versículos bíblicos. Aí você vem com uma outra filosofia, a criança, ela não está totalmente preparada para ouvir um questionamento que vai contra os ensinos do seu pai. Às vezes, ao ensinar, pode gerar um embate, pode gerar um confronto, pode gerar uma par de coisas que é desgastante. Então, para evitar, é melhor não ser comentado, tá? E aí também tem o design inteligente, né? É científico. A falta de evidências testáveis e revisão por pares, né? Então também tem essa teoria, o mundo foi criado por um design inteligente, né? Mas cadê a prova disso? Cadê os fatos? Cadê os argumentos? Cadê os métodos? Cadê a comprovação científica sobre isso? E aí muitas vezes não tem a prova, tá bom? E qual que é a conclusão que nós podemos fazer da coexistência do criacionismo e do mundo, né? Nós precisamos respeitar, né? Também ter respeito mútuo para com o nosso próximo. Se ele pensa totalmente diferente, tá tudo certo. Foi a forma que ele decidiu viver e acreditar sobre isso. Talvez ele pode mudar durante o processo da vida, como também não pode mudar e tá tudo certo, tá bom? Então é reconhecer o valor da fé para o indivíduo e da ciência para a compreensão material. Então, se você vai falar com um ateu, você vai falar com uma pessoa cética, um agnóstico, respeita a visão dele. Não entra para um embate, não entra para uma discussão, que isso vai gerar conflitos e pode até romper a sua amizade, tá? Antigamente eu lembro que eu entrei em vários grupos de debates religiosos e aí muitas pessoas vinham querer me questionar, vinham me contestar, embate, e eu batia de frente, claro, partindo da tese e do respeito, né, de ambas as partes, até que um dia teve um irmão aí de uma certa denominação, que não convém falar, agrediu com palavras indecentes, né? Saiu da pauta do respeito, e aí eu pedi licença para os demais, que sempre debateu comigo com respeito, e eu saí e eles respeitaram a minha decisão dentro de sair desse grupo de debate. Mas foi debates extraordinários. Falei com um ateu, falei com pessoas de outra denominação que tinham uma visão teológica diferente da qual eu acredito. Isso sim é legal, você conversar. E ambos, tá? Ambos crescem no conhecimento. Igual eu assisto bastante programas de debates, programas de assuntos teológicos totalmente diferentes do que eu acredito. Mas Felipe, por que isso não dá um embaraço na sua cabeça? Não, ao contrário, me faz eu pensar, raciocinar sobre aquilo que eu acredito, e me motiva a buscar mais conhecimento sobre aquilo que eu acredito estar certo. E aí eu entro com o meu próprio questionamento no meu pensar: será que isso que eu estou seguindo é o verdadeiro? Será que é isso que é o certo? Então você precisa também ter esse senso crítico dentro de você, tá bom? Também nós precisamos ter, né, como eu acabei falando já, o próximo tópico é o pensamento crítico, né? É incentivar a análise e a evidência do contexto no todo, ver também a cultura, tudo, você analisar tudo, você ser crítico até mesmo na sua forma de pensar. Olha só, loucura, né? Mas é interessante você fazer isso, tá bom? E aí eu recomendo aqui duas obras extraordinárias que eu não li, mas eu conheço sobre o que está falando essas obras, né, de Darwin, que fala A Origem da Espécie, um livro riquíssimo de conteúdo, de assuntos extraordinários sobre o criacionismo, sobre a criação do universo, os métodos, comprovação científicas, não comprovação também científica, enfim. Aí o livro vai tratar bastante
e vai trazer mais assuntos para você conhecer sobre o criacionismo. E também tem um outro livro aqui que eu separei para vocês. Como eu disse, eu não li eles, mas já ouvi falar, já vi audiobook, não dele completo, mas alguns capítulos que me interessava e eu fui lá estudar um pouquinho. Recomendo que você também faça o mesmo, que é sobre, cadê aqui? O Relojoeiro Cego, né? Também de Darwin, tá bom? Então foi sobre isso a nossa palestra hoje, sobre o criacionismo. Coloca aí o que você achou, o que você aprendeu, o que você não conhecia, agora começou a conhecer, se te ajudou em alguma coisa, se não te ajudou, se te interessou você estudar mais um pouquinho sobre o assunto. Coloca aí, porque esse é o nosso objetivo aqui do Almoçando com Deus, é trazer assuntos diversificados, riquíssimos de detalhes e informações, para te aguçar você também aumentar o seu nível intelectual e de conhecimento, tá? Esse foi a proposta do Almoçando com Deus, que Deus deu para mim e, claro, sempre pautado dentro da palavra de Deus, como eu mencionei, né? Eu acredito na visão bíblica. O mundo não foi criado por um design inteligente. O mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, eu acredito na visão bíblica. Acredito na minha emuná, na fé baseada na palavra de Deus. E se você acredita totalmente diferente, criado pelo design inteligente, pelo Big Bang, tá tudo certo. É o que você acredita. O importante é que nós sabemos respeitar a visão do nosso próximo, tá bom? Compartilha esse programa Almoçando com Deus com o máximo de pessoas aí no seu WhatsApp, no grupo, e vamos juntos amanhã novamente Almoçando com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.